Boa tarde, eu sou a Bima, sou especialista de produtos aqui na B3 e a gente vai contar um pouquinho para vocês como que funciona o mundo de índices e fundos passivos, né, que a gente chama de ETFs. Então, qualquer momento podem parar a gente, tirar dúvidas, são várias sopras de letrinhas aqui, a gente vai tentar simplificar o máximo possível. E junto comigo aqui a gente tem o Enio, vou deixar ele se apresentar. Ele começa falando um pouco de índices e aí depois eu entro falando um pouco da parte de fundos, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. O pessoal deixou a gente com o microfone só. Falaram que a plenária era mais importante. Falei, pô, tem um microfone sobrando, mas não tinha. Então a gente vai ter que dividir eu e a Bima. Você tá com o Nelson para trocar aqui o slide, por favor? A gente vai falar um pouco de índices e ETF, dar uma visão para vocês, inclusive desse negócio de índices que não é tão claro, para o investidor de forma geral. Até para quem está no mercado não tem uma visibilidade tão clara dessa divisão da bolsa de valores, provedor de índice, pós-negociação, essa coisa não é tão clara. A gente vai entrar todo o histórico da B3 e falar um pouco como que funciona esse mercado. Pode andar um pouquinho ali, Bima, por gentileza? Basicamente aqui, gente, eu trouxe aqui para vocês essa primeira divisão que eu estava mencionando. A B3 ela tem várias linhas de negócio. Então, se você entrar no site da B3, você vai perceber que tem várias informações. E o índice ele não está vinculado à bolsa de valores. Apesar de estar tudo inserido dentro da mesma empresa, e eu vou fazer um paralelo com o mercado americano, lá você tem a bolsa de Nova York, você tem a Nasdaq e você tem o S&P 500. O S&P 500 é de uma empresa chamada S&P Dow Jones Index, que é totalmente apartada. Essa empresa, provavelmente também vocês conhecem, ela tem também a S&P Rating e tem a S&P Market Intelligence, que são divisões totalmente apartadas de uma bolsa de valor. Aqui no Brasil, a gente costuma falar, e até por conta da prerrogativa do nome, né? A Bovespa o Ibovespa tem esse nome por conta da Bolsa de Valores de São Paulo na época, e então assim, se associou de uma maneira muito forte, mas isso aqui é totalmente apartado. E a B3, aqui olhando um pouco, a B3 ela é uma empresa razoavelmente nova do ponto de vista de fusão, né? A fusão entre a BMF Bovespa e a CETIP. A gente é pioneiro aqui na construção de índices, né? O Ibovespa foi criado em 1968 e a gente tem um gráfico, inclusive, aqui que ilustra todos os principais índices do mundo para você ver como que a gente tá dentro dessa frequência, né? Então, por exemplo, o Dow Jones Index foi o primeiro índice a ser criado. Uma curiosidade é que ele foi criado por um jornalista e um matemático. O jornalista ele tinha curiosidade para saber, que era o Jones aqui, tá, do nome, ele tinha curiosidade para saber o seguinte, ele falava assim, pô, eles elaboravam um relatório, todo dia saía esse relatório no jornal, e ele falou o seguinte, poxa, a gente precisa ter um número que vai retratar o mercado. Não dá para eu ficar colocando todas as ações aqui, vamos fazer alguma coisa. Aí eles fizeram um índice super simples, que inclusive ele é usado até hoje. Ele pegou todo o preço dos ativos, somou e viu qual era a variação de um dia para o outro. Estava estabelecido ali o primeiro índice. Obviamente que os índices de inflação, que são bem mais antigos, né, eles tiveram ali muita influência nesse indicador, mas mostra um pouco aqui como a B3 estava na vanguarda desse processo aqui. E uma outra curiosidade, o Ibovespa foi lançado em 68, ele teve pouquíssimas mudanças na metodologia ao longo do tempo. E uma mudança a maior que a gente teve foi em 2012, foi por conta, dentre outros fatores, da OGX. Não sei se aqui, provavelmente vocês não vão lembrar, mas o OGX, né, do Eike Batista ali na época, uma super empresa, todo mundo falava dela, né, tava na vanguarda ali da extração de petróleo, e ela começou a ser negociada abaixo de R$1. Ela caiu muito de valor de mercado. Ela começou a ser negociada naquilo que a gente chama de penny stock. E o índice, naquela época, aceitava, não tinha nenhuma regra para tirar empresas penny stock. E aí ela começou a ser, ela estava dentro do índice, ela já era muito tradeada. Quando ela baixou de 1 centavo, ela passou a ser mais tradeada ainda e ela ganhou mais participação no índice. Então a gente teve que fazer várias alterações no índice, colocar penny stock, diminuir um pouco do percentual que a gente considera de volume de negociação, quantidade de negociação, não volume financeiro. Então teve várias amarrações que a gente fez ao longo do tempo, tá? Então esse aqui é um primeiro panorama para vocês terem uma dimensão. Provavelmente vocês conhecem aqui a MSI, também é uma empresa muito grande de índices, né? A MSI, olha uma curiosidade interessante, né? Ela é a Morgan Stanley Capital International. Ela foi desenvolvida dentro do Morgan Stanley e depois foi feito um spin-off dela. E ela hoje é uma divisão exclusiva de índice e a inteligência de mercado e ESG e coisas nesse sentido. Ela não está mais vinculada a nenhum banco, tá? Outra que é interessante aqui, ó, o FTSE 100, ele é do Financial Times. Então, assim, ele necessariamente, o Financial Times naquela época, necessariamente um meio de comunicação, que começou a divulgar um índice, estabeleceu, e depois ele ganhou muita relevância de forma geral, tá?
Pode ir em frente, por gentileza. Dentro dos aspectos aqui de um índice, a gente tem vários estágios, né? Então, quando a B3 cria um índice, geralmente, ele nasce para ser um termômetro, uma referência do mercado. É o primeiro passo. Pô, ele virou uma referência do mercado, ele se estabeleceu, então o Ibovespa se estabeleceu. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o investidor falar o seguinte, poxa, eu gosto desse índice, eu quero investir nos ativos que estão lá dentro. E aí, o mercado configura um produto, aí esse produto pode ser um fundo de investimento, e depois, necessariamente, o fundo de investimento veio primeiro, e depois a gente teve o ETF, que a Bima vai falar aqui com propriedade. Então, o investimento passivo, ele necessariamente vai ser aquele investimento que vai seguir o índice. Por isso que ele leva esse nome. Então, ele é diferente daquele investimento ativo, que você dá R$100 para o gestor fala o seguinte, poxa, eu vou bater o benchmark aqui, vou bater o Ibovespa em 5%. Ele vai ativamente tentar fazer uma carteira que vai bater o Ibovespa, tá? E qual que é o grande ponto aqui? É o menor custo de diversificação. Isso a Bima vai explorar também com clareza aqui. E é por isso que esse investimento está ganhando tanta relevância no mercado internacional. Porque ele é muito interessante, tá? E o último estágio são os derivativos. Então, eu já tenho um passivo, um valor financeiro atrelado a esse índice, todo mundo está operando. E para ter hedge dessas operações, você tem os derivativos, você tem o futuro do Ibovespa, você tem opções do Ibovespa e assim por diante. Então, tudo isso daqui é o passo a passo do que a gente faz quando a gente vai criar. Hoje em dia, e até pelo estágio que o mercado brasileiro está, a gente tem muita demanda dos players para criar novos índices. Então, a Bima, que hoje está na área de produtos, de ETF, ela trabalhava em índices antes. Então, assim, nos últimos 2 anos, a gente está tendo que frear os clientes para falar o seguinte, poxa, você quer criar um índice novo? Vamos com calma. Eu quero saber se você vai criar um produto primeiro. Porque eu não vou criar uma referência do mercado. Primeiro, eu quero saber se você vai ter um produto. Esse é um crivo. E aí eu vou falar de 2 produtos que a gente lançou com o NoAsset recentemente, que é uma derivada do Ibovespa. A gente lançou o Ibovespa Smart Dividendo, que foi o primeiro ETF pagando dividendo no Brasil, e o Ibovespa Low Vol. Então, assim, que é de baixa volatilidade. 2 índices que o NoAsset chegou pra gente e falou o seguinte, ó, quero fazer um índice específico do mercado brasileiro. Quero fazer um ETF. Legal, você tem prioridade, vamos desenvolver. Estudamos. Bima foi parte crucial desse processo e lançamos o produto. Ele está aí completando mais de 1 ano, e aí depois vocês podem até... Eu vou mostrar um pouco dos índices e produtos da B3 aqui, tá? Mas estou só citando de forma geral. E aqui tem uma provocação que eu faço. Essa provocação é muito mais para o time da B3 do que necessariamente para vocês. Mas é interessante esse exercício. Para vocês pensarem quais índices a B3 calcula. Falei 2 aqui. Tem o Ibovespa. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando, pô, tem o Ibovespa, tem o ISE, o ICO2, o IDIV, o IFIX. Pô, difícil passar de 5. E aí, quando a gente configura aqui o número de índices que a B3 calcula, é um número gigante. A gente calcula quase 70 índices. A gente já entrou no mercado de debentures, a gente está calculando índices de debentures. E a gente precisa, e esse é um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui, divulgar mais essa informação. Então tem muito um trabalho que a gente tem feito com marketing agora. Esse tipo de apresentação aqui faz parte desse processo. E espero que vocês sejam cada vez mais impactados sobre isso. Tem o VIX, que a gente lançou ano passado, o Índice de Volatilidade do Mercado Brasileiro, que ele está naquele estágio. Hoje o VIX ele é só um termômetro, ele ainda não é usado para nenhum produto. Mas a B3 quer lançar um contrato futuro dele para necessariamente começar a fazer o mercado girar em torno dele, tá? Eu vou entrar no VIX aqui com mais carinho, tá? Até porque ontem a gente teve um momento interessante do VIX. Pode passar, por favor, Mila. A gente tem no nosso portfólio, que eu tinha falado ali, aproximadamente 70 índices. 41 índices são exclusivamente da B3 e a gente tem uma parceria com a S&P Dow Jones Index, que a gente faz índice em conjunto. Então a gente tem vários segmentos, né? Tem setorial, amplo, ESG, renda fixa, commodity, indicadores de forma geral. Então assim, tem muita coisa bacana aqui para vocês conseguirem se referenciar. Ou seja, dificilmente você não consegue olhar para o mercado brasileiro de ações e fazer uma configuração de como que está o mercado através dos índices. Então, a gente consegue, por exemplo, ver, pô, como que está funcionando o aspecto de dividendo? A gente consegue visualizar aqui. High Beta, a gente lançou o Ibovespa High Beta também. Então, assim, tem toda uma dimensão e vários recortes para vocês poderem trabalhar. E necessariamente, eu não sei quantos de vocês aqui já trabalham como assessor de investimento ou banco de investimento. Esse tipo de instrumento faz muito sentido para o dia a dia de vocês, tá? E todas essas informações estão no site. Pode passar, meu irmão, por favor. Obrigado. A gente tem 39 ETFs hoje utilizando os nossos índices. Isso aqui está desatualizado, tá? Mas porque a gente já tem um novo de renda fixa, que é o de debentures que eu mencionei para vocês. A gente lançou um índice de debentures ultra qualidade DI, que o BTG acabou de lançar um ETF. Então ele pega todas as debentures que tem no mercado brasileiro. A gente está usando necessariamente o que a B3 considera debentures que são aceitas em garantia. Então são AAA, tem uma liquidez satisfatória. Então é um índice
tem uma qualidade absurda e a gente lançou aqui com o BTG, tá? Dentro dessa quebra, ou seja, olha os recortes que já existem. Eu saí de 70 índices para 39, que você já pode falar o seguinte, poxa, eu não quero replicar esse índice na minha mão, não quero entrar na corretora e ter que comprar, sei lá, os 30 ativos do IDIV. Eu vou entrar no ETF aqui já dele. Eu já vou entrar no ETF necessariamente de fundo de investimento de imobiliário. Então, assim, você tem uma gama de possibilidades que isso pode ser trabalhado. E agro, a gente tem um índice do agronegócio que necessariamente performa de uma forma diferente do Ibovespa. Índice de commodity, de boi e de milho. Índice de dólar, né? Necessariamente que virou um produto isso aqui. Alguma dúvida até aqui, gente? Não parei para perguntas, mas fiquem à vontade, tá? Se querem fazer perguntas, por favor, irmão. Isso aqui é um outro aspecto que a gente traz para as apresentações, porque quando vocês vão se deparar com os índices, e o mercado de ETF tem crescido muito no mercado brasileiro, a gente faz esse exercício porque ele é uma métrica do passo a passo da construção de um índice. Então, sempre que vocês se depararem, necessariamente, poxa, querem entender o índice, se vocês fizerem essas 4 coluninhas aqui, vocês conseguem necessariamente explicar para qualquer pessoa. Então, eu trouxe aqui o Ibovespa, se eu não me engano, eu trouxe o Ibovespa BR+, que foi o que a gente lançou recentemente. E olha que interessante, né? O Ibovespa hoje, eles são empresas listadas aqui, exclusivamente listadas na B3. Esse BR+, não sei quem acompanhou isso, já lançou ano passado, ele é o nosso índice, o Ibovespa, aceitando empresas brasileiras listadas no exterior. Então, o Nubank está aqui, a XP está aqui, Stone está aqui. A gente está numa conversa muito grande, por exemplo, o Mercado Livre é uma empresa brasileira ou não, também tem essa discussão, né, se a gente aceita ou não dentro desse índice. Então, são vários aspectos que vocês, muito provavelmente, que têm esse interesse no mercado financeiro, saber esse tipo de informação pode necessariamente resultar em uma performance melhor, ou para a gestão que vocês estão fazendo, ou para o investimento de vocês, ou para um cliente de vocês, ok? Então, essas 4 etapas. A primeira etapa é o universo elegível, necessariamente dentro do Ibovespa BR+, a gente está falando de ações e units e BDRs de empresas brasileiras. Pode colocar a tela inteira, Bima, nesse daqui, por favor. Eu não sei como é que está a ordem aqui da... Ficou boa a ordem aqui, hein? Nossa, bom, tá ótimo, obrigado. Então, assim, o universo elegível do Ibovespa são ações e units BDR. O ultra qualidade que eu falei para vocês são debêntures negociadas na B3 e aceitas em garantia pela B3. E por último, o S&P Ibovespa VIX de volatilidade, ele aceita opções do Ibovespa. Ponto. Tô falando do universo elegível desses 3 índices. E eu fiz questão de pegar 3 índices diferentes. Eu peguei um de ações, um de renda fixa e um de volatilidade, que considera derivativos. Depois, no critério de negociação, esse aspecto vocês têm que imaginar o seguinte, tá? Até antes de eu passar nesses itens. Quando você vai criar um índice, tudo bem? A gente não pode, de forma alguma, criar um índice com um ativo que é ilíquido. Não dá para fazer isso, senão de um dia para o outro, o índice vai ficar flat. Ele não vai ter marcação de mercado. Então, assim, eu preciso necessariamente, esse é um aspecto que ele vai ficar flat. O outro é, o gestor não consegue fazer um produto. Imagina eu fazer um ETF de um produto que não tem liquidez. O cara vai pegar o dinheiro do investidor, imagina o Itaú, Bradesco, XP, pegando o dinheiro do investidor e falando o seguinte, poxa, replica esse índice aqui para mim, o índice XPTO. Ele vai olhar para o ativo e falar, pô, não consigo comprar, não tem liquidez, ninguém está vendendo. Então não dá. Esse é o aspecto de liquidez. E cada índice tem uma dinâmica própria, tá? Mas necessariamente o que a B3 considera? A gente considera o volume negociado, que é esse N aqui, que é o índice de negociabilidade, e considerem isso, tá? Volume negociado, então quanto mais negocia aquele ativo, maior a probabilidade dele entrar no índice. A presença em pregão de 95%. E vocês lembram que eu falei do aspecto da OGX, não ser penny stock? Tá aqui, ó. A gente incluiu isso aqui em 2012, justamente por causa do efeito do mercado. E a gente está sempre conversando com o mercado em relação à metodologia dos índices para necessariamente ver se a gente melhora ou não. Como diz uma pessoa lá dentro da B3, os índices são testados todos os dias. Né? Então, se ele necessariamente a gente demora para mudar a metodologia, é porque ele está robusto o suficiente. Quando você olha para o ultra qualidade, que é de renda fixa, a gente está na mesma dinâmica. Eu estou olhando quanto negocia de ADTV, que é o volume diário daquele ativo, nos últimos 12 meses. Ele tem que ser acima de R$500 mil. Presença em pregão também de 25% em 6 meses. Olha como é que muda, olha a dinâmica como é que muda. No mercado de ações, eu estou falando de 95% de presença nos últimos 12 meses. Quando eu estou olhando debêntures, eu estou falando 25% nos últimos 6 meses. Por que essa diferença? O mercado de debêntures, ele ainda é muito menor do que o mercado de ações do ponto de vista de liquidez. Então, a gente teve que ser mais flexível para aceitar as debêntures lá dentro, tá? No VIX,
a gente olha os 2 próximos vencimentos das opções e com strikes mais líquidos. Segue essa mesma dinâmica, tá? Outros critérios vai depender muito do índice. Então, o índice de volatilidade, se a gente estivesse falando aqui do Bovespa volatilidade, teria um aspecto de volatilidade para você fazer algum outro tipo de filtro. Nesse daqui não tem mais nada do Ibovespa B3BR+, porque ele é um índice amplo. Aqui, quando a gente está falando de debêntures, a gente está falando de emissões acima de 300 milhões. E aqui, de opções strike out of the money, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em qualquer termo, pode me procurar depois aqui, a gente conversa, tá? Na ponderação, então, eu selecionei tudo isso aqui. Esses 3 passos foi só para selecionar. Falei o seguinte, ó, tenho tudo isso aqui de ativo, um universo de 400 ações, 1000 debêntures, selecionei o que eu quero. Vamos supor que eu tenha selecionado 70 ações aqui, tá? Dentro desse universo. Quanto que eu vou colocar de peso em cada um deles? Quanto eu vou colocar de dinheiro em cada um deles? Se eu fosse um gestor, por exemplo. Então, o Ibovespa aqui a gente usa o valor de mercado, free float. Também é usado o valor de mercado das debêntures aqui, tá? E por último, a gente está falando do strike e o prazo. Então a gente olha, são as 2 variáveis que a gente olha para a ponderação aqui do VIX, tá? Pode passar, Bima, por favor. Eu trouxe aqui um pouco do ultra qualidade, só para vocês terem uma dimensão. Esse material aqui, acho que a gente pode até passar, tá, meninas? Não sei se passar para o time da Z Summit aí, para vocês poderem dar uma olhada. Mas isso daqui tá falando um pouco da metodologia que eu falei para vocês, o objetivo do índice, o que ele tenta capturar. Esse é um índice DI+, então ele está tentando pegar aquelas debêntures necessariamente que foram emitidas com referencial de DI+, ou um spread específico. As principais características aqui estão relacionadas à seleção e à ponderação. E esse aqui é o preço do ativo ao longo do tempo. Isso daqui é o cupom, tá? Quanto que ele está pagando a mais ali da inflação, do indicador em si da Selic. E aqui é a composição. Então vocês conseguem ver os emissores, qual que é o peso de cada uma delas, a quantidade de debêntures, só para vocês terem uma dimensão. Essa é uma foto corriqueira quando você fala de um índice. Você olha a performance, a gente não trouxe o risco aqui, mas risco é uma coisa importante, e também a carteira, como é que ela tá dividida, né, para você não ter necessariamente uma concentração em um determinado setor ou determinada empresa. Pode ir em frente. Obrigado. Aqui é o backtest retroativo, a gente tem um pouco aqui do IDEB ao longo do tempo, né, 33% contra 26% a Selic, o aspecto de risco total do período, o índice Sharp, e aqui a correlação, tá? Então, ele ilustra bem como é que está funcionando esse mercado. Pode ir em frente, Bima, não vou perder muito tempo aqui, não. O VIX vale a pena a gente conversar um pouco. Porque o VIX a gente introduziu ele ano passado, e ele está gradualmente sendo usado pelos investidores. E a minha primeira impressão, a gente conversa com a SAP sobre o VIX há muito tempo, mas a partir do momento que a gente foi lançar, a gente estudou muito o indicador, e ao longo desses estudos, né, das conversas que eu tive com a SAP, ficou claro para mim o seguinte: o VIX, ele tenta medir a volatilidade do mercado brasileiro, do Ibovespa, que o mercado está projetando para daqui 30 dias. Então, é como se fosse o seguinte: imagina que eu pego todos vocês aqui da sala e falo o seguinte, responda um questionário para mim agora. Quanto você acha que vai estar o Ibovespa daqui 30 dias? Alguém vai falar que vai estar de tantos mil pontos, tantos mil pontos, tantos mil pontos, e aí, necessariamente, você pode fazer essa conta em percentual. Faço tudo isso aqui, coleto essas informações, faço uma média e falo o seguinte, daqui 30 dias, o Ibovespa, a expectativa do mercado é essa. O VIX faz exatamente isso em tempo real. Ele está pegando tudo que o mercado está falando nas opções do Ibovespa, está negociando, ele faz uma conta através de um modelo, e aqui eu vou fazer uma associação com o Black-Scholes, que é o modelo de precificação de opções, e ali, vocês vão, quem lembra dos termos, né, você vai ter todos os termos de juros, prazo, etc, e a volatilidade é um termo que o próprio mercado coloca, e ele coloca justamente naqueles strikes que eu tinha mencionado antes, tá? Então você faz a conta e chega nessa previsão do Ibovespa daqui 30 dias. E por que ele é interessante? Porque ele é um índice que ele tende a ser estacionário. Diferente do Ibovespa, diferente de todos os índices que a B3 calcula, que necessariamente tende a ter um ganho ao longo do tempo, o VIX ele tende a ficar em uma determinada faixa. E ele tem uma correlação negativa com o Ibovespa, e também o VIX lá de fora também tem uma correlação negativa com o S&P 500. Ou seja, em momentos de estresse, ele vai responder de uma forma diferente do Ibovespa. E aí, trazendo alguns exemplos aqui. Imagina que você tem uma carteira de 100. Pode ser 100 reais, 100 mil reais, 100 milhões, o que seja. Você colocar tudo e seja só cota do mercado de ações. Se você pegar uma parte daquele dinheiro e colocar no VIX, ele vai ser uma proteção natural contra qualquer processo que aconteça no mercado, qualquer disruptura que aconteça.
Então ontem, por exemplo, o VIX no mercado brasileiro, a bolsa caiu, acho que se não me engano, 3%. O VIX bateu 25% de alta. No mercado americano, ele bateu 30% na quinta e ontem bateu 25%. Então, assim, ele respondeu até mais rápido no mercado americano, que necessariamente o fervo está vindo de lá. E você tem duas conjunturas, né? O VIX aqui a gente espera que pegue muito mais o mercado local e internacional, e o mercado americano, né? Obviamente, o mercado americano vai responder aqui para todo o processo do mundo. E aí, aqui ilustra exatamente isso, né? A correlação negativa dos dois, do VIX e do Ibovespa. Eu não vou entrar muito no mérito aqui dos outros aspectos, mas se alguém tiver mais dúvida, eu posso conversar. Pode ir em frente, Bima, por favor. Essa aqui é a correlação dos dois VIX, né? Então, eu sei que esse BOE VIX, ele é o tradicional, é o que acontece no mercado lá de fora. E esse aqui é o que a gente calculou no Ibovespa VIX, tá? A gente fez um backtest retroativo, esse número, desde 21. Então, assim, a curva se comportou muito bem. E pode passar, esse gráfico aqui é muito bom. Lembra que eu falei que ele é estacionário? É justamente isso. Ele tem alguns estágios. De 0 a 15, ele é considerado historicamente que ele é um patamar baixo. Ou seja, o mercado não está prevendo uma volatilidade muito alta pro Ibovespa, ou se você estiver olhando o VIX lá de fora, pro S&P 500. Se ele estiver moderado, 15 a 20 e assim sucessivamente, tá? Se eu não me engano, ontem o Ibovespa foi para esse patamar de média, se não me engano terminou em 23, tá? Eu não lembro como tá de cabeça do mercado americano. E aí, o que acontece? Você tá com o seu dinheiro lá, com os seus 100 mil, 100 milhões, etc. E o VIX está num patamar baixo, de 0 a 15. Pô, tá num patamar baixo. Eu vou comprar, eu vou deixar ele aqui, ele não vai me remunerar, inflação, coisa do gênero, mas ele vai ser minha válvula de escape. Se acontecer qualquer problema, necessariamente esse cara vai defender um pouco aqui da minha carteira como um todo do mercado de ações. Então, ele serve para vários fins, tá? Então, assim, um deles é necessariamente essa proteção. Então, esse sentimento do mercado, etc. também. Pode ir em frente, por favor. Aqui é uma conta interessante que dá para vocês fazerem, tá? Se vocês pegarem o nível do VIX, eu falei que o nível do VIX do mercado brasileiro está na casa de 23. Então, ele está por aqui, tá? Vamos supor que seja 20%. Se você dividir isso aqui por 12, você vai trazer ele para um percentual. Você vai falar o seguinte, poxa, daqui 30 dias o mercado está esperando que o Ibovespa oscile entre 5% 6% para mais ou para menos. Então, essa aqui é a conta que você traz um pouco do valor do VIX lá dos 20, etc., para uma dimensão mais percentual e fica mais próximo da realidade. Pode ir em frente, por favor. E esse exercício aqui foi um exercício que a gente fez de curiosidade intelectual dentro da B3, que foi o seguinte: quais foram as principais quedas do S&P e como o VIX se comportou. Então imagina que você tem na sua carteira, e aqui tem vários estágios, né? Então tem, por exemplo, subprime, tem o Covid, isso aqui, deixa eu ter dados, eu peguei as datas do Circuit Break aqui no Brasil. Dentro do subprime aconteceram várias datas de Circuit Break. Olha o que aconteceu com o VIX. Então se você tá necessariamente com uma carteira no mercado de ações que caiu 8%, o VIX bateu 34%. Então, necessariamente, ele vai te ajudar em alguns momentos, tá? E assim sucessivamente. No Covid foi que ele bateu o maior valor do mercado americano, né? Ele está aqui com um valor de 43%. Em variação também foi muito alto, mas se eu não me engano, no Covid ele bateu 90 pontos, quando você olha no mercado internacional, né? O VIX lá do mercado americano. Foi o maior estresse do mercado que já existiu na história. Pode ir em frente. Pessoal, encerro aqui o aspecto dos índices. E por que a gente fez os índices primeiro, depois ETF? Porque todo ETF do mercado brasileiro é atrelado a um índice. Então, o gestor, quando ele vai lançar um ETF, ele tem que pensar primeiro no índice, necessariamente trabalhar ele, para depois chegar e lançar o produto, o ETF, que a Bima vai explicar aqui, tá? De novo, estou à disposição para perguntas, vou estar por aqui. Fechado? Pode falar. E o porquê do VIX, que é uma variação positiva, então da Bolsa, que é uma variação negativa. O ponto é o seguinte, o VIX, o que ele está representando? O VIX está tentando representar qual que vai ser a oscilação do Ibovespa daqui 30 dias, certo? E aí, quando você tem um momento de estresse do mercado, o mercado está falando o seguinte, poxa, eu estou imaginando que daqui 30 dias o Ibovespa vai ter uma oscilação muito forte, tá? Porque aconteceu algum problema, né, o Trump está aumentando tarifação, teve alguma guerra, teve problema do Covid. Então, o que o mercado como que ele está reagindo? Ele está falando, poxa, como vai ter uma oscilação muito grande, eu vou começar a negociar o VIX num patamar um pouco maior.
eu vou começar a negociar a volatilidade dentro das opções num preço um pouco maior. Isso é incorporado dentro da nossa conta para o VIX. Por isso que a correlação tende a ser negativa. A correlação, se eu não me engano, é negativa em 0,7, tá? Em relação ao Ibovespa. E também é a mesma conta para a S&P 500 e o CBOE VIX. Então, essa é a dinâmica. Perfeito? Bom, Enio. E aí, gente, acho que uma dúvida que fica também quando o Enio fala de todos esses índices, né, é como que eu compro isso? Porque você não pode chegar na sua corretora, no home broker, e falar, eu quero comprar o VIX. Nunca vai ter essa possibilidade, porque o VIX, ou o Ibovespa, ou o índice de debêntures, qualquer índice, ele é a inteligência, né? Ele é um grupo, uma cestinha de ativos que o time do Enio seleciona porque é interessante acompanhar ou porque alguém quer investir naquilo, né? Só que para você investir na prática, você precisa do instrumento financeiro. E é isso que o ETF faz. O ETF, ele é um fundo de investimento, ele é listado na B3 e por isso ele é distribuído em várias corretoras e ele sempre replica a metodologia que o time do Enio criou. Então, diferente de um fundo de investimento que você paga lá, dá os R$100 para o gestor e o gestor escolhe, eu vou comprar agora Petrobras, eu vou comprar Vale, ou vou comprar tal debêntures, o ETF não. Ele sempre vai comprar o que o índice manda, né? Porque o índice já tem a inteligência, eu não preciso pagar para o gestor escolher, né? E a gente vê que esse modelo de fundo, né, fundo indexado, que a gente chama, lá nos Estados Unidos, ele já superou quando eu comparo com os fundos que não são indexados. Porque o pessoal fala, para que eu vou ficar pagando uma pessoa que pode acertar, né? Mas uma hora vai errar, porque é um ser humano, né? Todo mundo estuda, mas precisa estar sempre se atualizando, né? Tem gente que um dia não está num dia bom e está lá investindo o seu dinheiro. Por que eu vou pôr meu dinheiro em um fundo ativo que eu tenho uma pessoa por trás, tendo que o tempo todo ralar, estudar para escolher, se eu posso pôr num fundo indexado, que eu já tenho uma cesta, uma metodologia que é pública e que já seleciona as melhores ou maiores empresas, né? Então, por isso que aqui está crescendo tanto e lá fora já é a maior parte dos fundos. As pessoas já investem mais em ETF do que em fundos ativos. Aqui a gente está bem distante ainda, mas por isso acho que tem ganho tanta relevância. Porque daqui 10, 20 anos é onde a gente espera chegar aqui no Brasil. Ficou claro aqui? Boa. Então, acho que aqui falando na prática um pouco como funciona, né? Então, todo esse ponto que o Enio trouxe é o papel do provedor do índice, que é quem pensa na inteligência, na matemática, né? E aí o índice, como o Enio falou, o VIX, ele pode ser utilizado para um fundo ou pode ser utilizado só para ver como está o mercado. Mas quando ele quer ser utilizado para as pessoas comprarem, ele precisa dessa figura aqui, que é uma gestora. Então, a gente tem aqui no Brasil Itaú Asset, BlackRock, todo mundo que está aí fora, né? Todo mundo que está aqui fora vê, poxa, eu acho que o pessoal está querendo investir em empresas de dividendos no Brasil, porque não paga imposto, né, nos dividendos, porque no Brasil eu tenho muita empresa que paga dividendos, então eu vou pedir para a B3, no papel de provedor de índice, criar um índice que agrupa as melhores empresas de dividendos. E aí o Itaú Asset contrata a inteligência de todo o time de índice para criar e cria um fundo que vai replicar esse grupinho de empresas. Então ele não vai lá, eu vou escolher Petrobras porque agora está pagando bastante. O índice já fala quem ele vai escolher e o quanto ele vai pôr naquela empresa. E aí a gestora vai, pensa junto com o provedor na metodologia e lista esse fundo numa bolsa de valores. Nesse caso é a B3 também, mas é o mesmo fluxo, por exemplo, na Nasdaq. Então, na Nasdaq eu tenho a S&P, que fez o S&P 500, certo? Eu tenho a BlackRock, por exemplo, que é a gestora e que listou na Nasdaq, né? É assim que funciona. E, por fim, eu tenho o papel de quem? Das corretoras, que distribuem todos esses fundos. Então, você, investidor final,
vai lá na XP Corretora, no BTG, na Rico, e você encontra os tickers. Mas antes disso, tem todo esse processo e todos esses envolvidos, tá? E aqui eu trouxe um exemplo mais clássico, acho que primeiro aqui pensando em renda fixa, que é a Ambima. Muita gente não sabe que a Ambima, né, além de ser associação, ela é uma provedora de índice. Então, ela faz índices de renda fixa, né? E o mais conhecido hoje é o IMAB5, que junta ali os títulos públicos atrelados à inflação. Então, ao invés de você ir lá e comprar um título público, a Ambima cria uma cesta, tá? E o Itaú foi lá, pegou a inteligência da Ambima, licenciou, que é o termo que a gente usa, porque ele está usando a inteligência, e criou o IMAB11, que é por onde você pode realmente comprar essa cesta de títulos públicos, tá? Isso está listado na B3, que aí é a minha área, né, de ETF, que faz esse processo. E se você entrar em qualquer corretora hoje, você pode comprar o IMAB11 e outros ETFs, como coloquei ali, né, o BOVV11, COI11, aí depende do que você quer investir, tá? Aqui, vamos para um exemplo de renda variável, né? Como o Enio falou, a B3, como provedora, calcula o Ibovespa, que são as ações com maior liquidez, as que mais negociam dentro da B3, tá? A BlackRock criou o ETF, que é o BOVA11, mas além da BlackRock, a gente tem mais 7 gestoras que têm ETFs do Ibovespa. Não precisa ser um ETF para o índice, né? A gente tem 8 ETFs hoje que seguem o Ibovespa. E aí eles tentam se diferenciar usando outras estratégias. Então, além de comprar Ibovespa, eles, por exemplo, alugam as ações que estão dentro do fundo e dão uma rentabilidade maior. Então, até mesmo quando vocês pensarem em investir no Ibovespa, por meio de ETF, né, é válido você comparar todos os ETFs, porque mesmo seguindo o índice, o gestor ele pode diferenciar com algumas estratégias ali dentro, tá? Aqui também o ambiente de negociação listado na B3 e a mesma coisa. A corretora distribui. Então, está claro aqui para vocês a diferença de um provedor, né, que a B3 também atua como provedor e a B3 atua como ambiente de negociação. Independente de ser um índice da B3 ou, como eu tinha mostrado antes, um índice da Ambima, ou da SAP ou de qualquer provedor. Quando você contrata um gestor, você tem alguns ganhos que na pessoa física você dificilmente vai ter. E um assessor de investimento, ele tem que estar ligado nesses pontos. O Ambima falou, tem 7 dos 8 do Ibovespa. Pô, qual que é melhor? Tem um melhor ali dentro. Dá para fazer uma avaliação. E esse tipo de situação que se fala, poxa, contratei um assessor de investimento, estou esperando isso daqui. Se é para fazer um feijão com arroz, hoje tem muita informação na internet, que necessariamente você consegue mapear para depois você necessariamente dar esse outro pulo aqui. Boa, obrigada, Enio. E acho que aqui um pouco dos benefícios, né? Então, a gente trouxe aqui 4 grandes benefícios em se investir em ETF. O primeiro que eu já havia citado é a transparência. Todas essas regras, né, para escolher os ativos que estão dentro do índice e, consequentemente, dentro, né, do ETF, são públicos, por conta da CVM, é a obrigação. Já o gestor em um fundo ativo, ele vai ter um mandato, mas ele vai poder comprar e vender vários ativos diferentes sem a pessoa que colocou a grana lá saber. Então, a transparência acho que é o principal aqui benefício, tá? Olhando aqui regulação também. O segundo é um pouco do que o Enio está falando, eficiência. Hoje o Ibovespa está com cerca de 90 ativos. Imagina você comprar 90 ações, né? E ter que ficar trocando a cada 4 meses, porque tem gente que está negociando menos, tem gente que está negociando mais. O custo disso é muito alto. Toda vez que você compra ou vende, você paga imposto, né? Você paga emolumento para a B3, para a corretora. O ETF não. Você compra a cota do ETF e já vai acontecendo essa troca de ações dentro do ETF e do índice, porque a gente precisa ir atualizando. Não são as mesmas empresas que negociam muito hoje que vão negociar muito daqui a um ano. Só que se você não comprar via ETF, você vai ter que vender tudo e comprar tudo de novo. E o custo disso, né?
O terceiro é a liquidez. Então, dentro, né, dos ETFs, a gente tem uma dinâmica que chama formador de mercado, tá? O que ele é um formador de mercado? Ele é a contraparte contra qualquer venda ou compra que vocês, investidores, querem fazer. E isso também é regulatório, tá? Então, hoje, você não vai ter dificuldade para transformar o seu dinheiro em ETF ou para transformar o seu ETF em dinheiro. Não tem risco de liquidez aqui. Enquanto você pôr toda a sua grana em ação, e se depois, quando você quiser vender, você não conseguir? Tem esse risco, que é o risco de liquidez. Em ETF, isso não vai acontecer, tá? E acho que o último é o baixo investimento mínimo. Tem ETF que é R$10. R$10, uma cesta inteira com 90 ações. Se você fosse comprar cada uma das 90 ações, ia ser, sei lá, no mínimo uns R$2.000, R$3.000. E você consegue comprar um pedacinho de cada dessas ações por R$10 a cota. Além disso, quando comparado com outros fundos de investimento, a taxa de administração do ETF ela é muito menor, exatamente porque o gestor não vai ter que ficar pensando no que comprar e vender. Ele já usa a inteligência que está atrelada a um índice. Então, é mais barato que outras modalidades de fundo de investimento. Tá claro aqui? Boa, gente. Aí, acho que outras dúvidas que ficam sempre em relação a ETF e fundo, né? Por que é diferente? Não é, tá? ETF é Exchange Traded Fund, é fundo listado em bolsa. E geralmente a gente tem aqui, quando a gente fala de fundo de investimento, a gente fala de uma modalidade que não é listada, então não está no ambiente de negociação da B3. A facilidade do ETF é que está lá listado na B3 e está disponibilizado por várias corretoras, tá? Uma outra aqui facilidade é o fato do fundo ser aberto. Então, eu tenho vários fundos de investimento que são fechados. Você coloca a sua grana lá e você não consegue sair quando você quiser. Tem um período mínimo, cada fundo tem uma estratégia, né? O ETF não. Se você comprou hoje e quer vender amanhã, você pode, ele é um fundo aberto, tá? E acho que a última que a gente já citou aqui um pouquinho é a gestão ativa versus passiva. Então é isso, em vez de você pagar e dar a grana para alguém para ficar estudando e escolhendo qual o melhor momento de comprar ou vender, você sempre vai ter um ETF seguindo o índice e esse índice ele vai ter uma gestão passiva por meio do ETF. Tá bom? Aqui é um estudo que a S&P faz, que a gente sempre gosta de trazer, que mostra qual o percentual de fundos, tá, que batem o seu benchmark. E o que é isso? Quando qualquer asset, vamos dar o exemplo, Itaú Asset, ela vai criar um fundo de investimento e vai captar dinheiro com as pessoas, ela precisa ter uma política de investimento. Ela não pode investir ações, depois renda fixa, depois cripto, precisa ter um direcional. Vou investir ações, ou vou investir só em cripto, ou ações e cripto. Mas isso precisa estar dentro da política de investimento, tá? E dentro da política tem o benchmark do fundo, que eu vou tentar ter uma rentabilidade igual a tal índice, beleza? O que a gente vê é que nos Estados Unidos, tá, 90% dos fundos de investimento perderam para o S&P 500. Então, era melhor você ter comprado um ETF de S&P 500, porque você está pagando, certo, para um gestor ativo escolher as ações e ainda está perdendo do índice aqui de referência. Se você tivesse colocado em um ETF de S&P 500, teria batido 90% dos outros fundos nos Estados Unidos. Aí a gente fala, mas será que é só nos Estados Unidos? Porque lá já é desenvolvido, né? Assim, é outro mundo. Aí a gente vem para o Brasil. 81%, né? Então, assim, tem esses 20 aqui que são vencedores, né? Eles estão pegando ali o momento da cripto, eles estão pegando aqui o momento de alguma ação e estão rendendo mais do que o Ibovespa. Mas 81% não estão rendendo mais do que o Ibovespa. E está sendo cobrado uma taxa de administração maior que o ETF, né? Não tem transparência sobre
o que está sendo investido ali na cesta. Então, esse número, eu acho que ele é o ganhador, né? E mostra por que lá fora já é um tipo de investimento tão comum. E aqui a gente ainda está começando. Tá claro aqui? Posso? Claro. Pessoal, eu queria chamar a atenção nesse aspecto para vocês, porque a gente está trouxe índices e agora estamos trazendo ETF, mas se tem uma informação que vocês deveriam incorporar hoje do que a gente está falando, é isso aqui, que é o seguinte: os fundos ativos, quando você olha uma janela temporal, e aqui se vocês entrarem no estudo da SPIVA, que é do S&P, que está disponível todo ano, eles atualizam, ele tem várias janelas. Então, assim, tem 1 ano, 5 anos, 8, 10, etc. Aqui a gente pegou 10. Mas o número, a partir de 5 anos, já começa a ficar muito, muito ruim para a indústria ativa. Isso aqui necessariamente é para você pensar, poxa, eu estou colocando um dinheiro num fundo ativo que tem uma taxa de administração de 2% e tem um fundo passivo que a taxa de administração é 0,3%, que é geralmente a taxa do ETF. Faz sentido na minha carteira? E historicamente, isso daqui não está se materializando. Esse aqui é um grande aspecto. Esse aqui, quando a gente começou a conversar com a SAP ao longo do tempo, a gente falou, pô, isso aqui não é possível que se materializa, mas se materializa há muito tempo. Esse aspecto, essa resposta, ela já foi dada em 1980, quando foi construído o primeiro ETF ali, necessariamente quando começou ali, a Vanguard começou a vir com essa intenção. Ela falou, poxa, os gestores ativos não conseguem bater o benchmark. Então, isso está se materializando. Essa aqui, para mim, é a principal informação do dia para vocês, tá? Isso daqui é muito importante, beleza? Aqui a gente trouxe um pouco do histórico, né? Porque aí as pessoas podem falar, mas é agora, é algo novo que está acontecendo? E não, né? Se você olhar desde 2001, aqui é Estados Unidos, tá? Eu tenho esse movimento desse percentual aqui alto, com alguns anos em que os fundos ativos conseguem bater mais do que o benchmark. Então, não é algo recente, não é algo de agora, né? É algo que vem acontecendo faz tempo e que a gente realmente acredita que vai seguir acontecendo, tá? E aqui é um pouco da B3 no mundo de ETFs, né? Então, o Enio falou que o Ibovespa foi criado em 1968, né? E até 2008, ele era só um termômetro. Eu não tinha um fundo para comprar Ibovespa. Desde aqui de 2004, quando a gente lançou o primeiro ETF, que foi pelo Itaú Asset, e não segue, né, o Ibovespa, segue um outro índice, que é o IBRX 50, que são as 50 empresas mais negociadas na B3, tá? A gente tem visto uma evolução, só que uma evolução meio tímida, né, aqui. 3 novos ETFs, né? Aqui entrou Caixa, entrou Banco do Brasil, chegaram alguns ETFs de internacional. Mas quando eu olho ali, a partir de 2019, a gente tem um crescimento enorme, né? A gente teve a criação de ETFs de renda fixa. Então, antes, todo mundo achava que só existiria índices de ações, cesta de ações. A gente teve renda fixa, né? Com o lançamento aqui do Banco do Brasil, com o primeiro ETF de renda fixa. A gente teve o primeiro de commodities ali em 2020, o primeiro de cripto. Aqui o Brasil, ele teve um ETF de cripto antes dos Estados Unidos, tá? A gente tem cada dia mais novas estratégias. E por isso que vocês veem também novos players entrando. Então aqui eram só os grandões, né? Itaú, BlackRock, Banco do Brasil. Olha em 2021 o tanto de gente que entrou criando ETFs, tá? Então, assim, acho que isso mostra um pouco como esse mercado evoluiu nos últimos 6, 5 anos aqui e como trazer novas estratégias, não só de ações, né? É algo bom, porque isso também gera uma diversificação, né? Você, quando compra um ETF, você não põe toda a sua grana em uma ação, em 2 ações. Você coloca em 90. Então, se uma ação cair muito, você não vai perder muito dinheiro, né? Então, o seu risco aqui diminui muito. E o porquê que todas essas assets aqui, elas estão vindo? Porque elas estão vendo isso, né? Que não adianta eu ter um fundo de investimento ativo, porque alguma hora alguém vai errar, e é normal, né? E também não adianta a gente ter ou um ou outro, não tem melhor ou pior, né?
tem a combinação dos dois. E aqui o ETF traz todos esses benefícios e por isso essas empresas estão lançando cada vez mais esse tipo de produto, tá? Aqui é um pouco o detalhe, tá? De cada modalidade de ETF. Então, hoje a gente já tem 22 ETFs de renda fixa, tá? E um combo aqui de 109 agora, que é o número mais atual. 19 são estratégias locais, então eu vou mostrar um pouco. Olha, a inflação, principalmente Selic, mas eu já tenho 3 internacionais. E esse aqui é um ponto importante. Se você quer comprar título público americano, você não precisa abrir uma conta fora do Brasil. Você pode comprar via o seu home broker um ETF que vai ter vários títulos públicos, né, americanos dentro de uma única cota, em reais, né, diversificado e sem pagar IOF lá fora, né, sem ter o trabalho de fazer imposto de renda lá de fora. Então, aqui, isso só tende a aumentar, porque os brasileiros estão cada vez mais buscando essas estratégias internacionais e a gente está trazendo via ETF, tá? Aqui é um pouco dos que a gente tem listados, tá? Então, aqui a gente trouxe alguns de Brasil. Se você olhar ali, tem um ETF do BTG, que é de dívida privada. Como o Enio falou, eles acabaram de lançar um também com o BTG, que olha ali debêntures que são aceitas e garantia e tem mais liquidez. A gente tem esse aqui da Mirai, que ele tenta replicar, tenta não, né? Ele consegue replicar o DI, por meio de contratos derivativos, por meio de futuro. A gente tem outros do Itaú, o Itinal IMAB5 e o Itinal IMAB. Ambos olham inflação, mas se você quer a inflação curta, você investe nesse, e se você quer longa, você investe nesse. E tudo é cesta, né? Não é um título público. Você não está pondo o seu dinheiro em uma única coisa. Você está diversificando, tá? E a gente tem aqui alguns que são dos Estados Unidos, como eu falei. Então, você não precisa sair aqui da B3, do Brasil, para poder acessar, né? Se você acredita em alguma estratégia ou quer diversificar o seu dinheiro aplicando fora do Brasil, você pode vir via ETF, tá? Aqui são os de renda variável local. Então, num universo aqui de 110, metade é de renda variável local, faz sentido, né? É o mercado mais antigo aqui, e o maior na B3. 49 são ações, 2 são de commodities, que é milho e boi, que pode ser muito utilizado aqui para a estratégia de hedge. A gente vê muitos fundos comprando para poder hedgear. Então, eu sou um agricultor e eu quero garantir que quando eu vender minha safra, eu vou ter uma rentabilidade. Eu compro o contrato futuro por meio do ETF, tá? E eu tenho até de fundo imobiliário. Então, ao invés de você escolher um fundo imobiliário, o XFIX, que é um ETF que compra fundos imobiliários, tem mais de 100, né? Pagando dividendos. Então, assim, tem muitas opções, né? Às vezes a gente fica preso a Ibovespa, a ETFs de ações, mas não é só isso. Acho que o mercado está evoluindo cada vez mais, tá? E aqui são os exemplos que eu falei, né? Então, aqui é o agro, que são empresas relacionadas ao agro, o de BOV, a gente tem o de dividendos, setores cíclicos. Então, se eu quero investir em setores cíclicos, eu tenho um ETF para isso. Eu tenho de dólar. Então, eu estou super animada aí, que eu acho que o dólar, né, vai subir, para a gente é ruim, para ir para a Disney, mas, por outro lado, eu consigo investir um ETF e, se valorizar, eu ganho, entendeu? Tem imobiliário, como eu falei, commodities. Então, aqui o portfólio é gigantesco, tá? E aqui entram os mais recentes e famosos, que é o Renda Variável Internacional, né? Então, a gente já tem 15 ETFs de cripto, tá? Eu tenho cripto só Bitcoin, eu tenho uma cesta de cripto com vários ETFs, tá? Eu tenho fundo imobiliário internacional. Então, eu não quero fundo imobiliário no Brasil. Tudo bem, tem lá fora também, né? E aqui, outros exemplos também, que acho que fica mais claro.
Ah, eu acredito na tese de hidrogênio. Você pode comprar via ETF. É internacional. Eu quero investir na China, porque agora com Trump eu acho que lá vai virar uma superpotência. Tem também. Eu quero investir no mundo inteiro. Não acredito só em um país. Você consegue também. Então, o universo aqui é gigantesco, difícil é escolher, né? E para isso, a gente tem uma página que eu vou mostrar para vocês que chama Bora Investir. É uma página da B3 em que você consegue comparar todos esses ETFs, tá? E acho que aqui um pouco de ETFs globais, mas são outras teses, por exemplo, como aeroespacial, inteligência artificial, que estão ganhando também um super peso nos últimos tempos, tá? E que você consegue também via ETF. Como eu estava falando, a gente está focando muito nessa parte do educacional, porque primeiro as pessoas precisam saber que isso existe, né? E depois como escolher, que acho que é a parte mais difícil. Então, a gente lançou no final do ano um paper que conta a história de 20 anos no mercado de ETF. Acho que é legal para vocês entenderem um pouco mais o papel das assets. Cada asset, às vezes, foca em um universo, né? Então, a Hashdex é só cripto, o Itaú tem de tudo. Então, acho que é super interessante. Mas o principal aqui é o Bora Investir, que, como eu falei, tem o comparador de ETFs, que você consegue, primeiro, selecionar. Ah, eu quero ver só ações Brasil. Aí vem uma lista de tudo que você pode investir, né? Ah, não, eu quero China, renda fixa. Você consegue filtrar lá também, né? E, além disso, depois de você ver tudo que tem disponível, você consegue pegar o ticker e comparar qual é a classe, quem que é o gestor, se distribui ou não proventos, se varia com o câmbio, qual que é a taxa de administração e conseguir tomar uma decisão melhor dentre ainda os ETFs, tá? Então, acho que esse aqui é algo bem legal para compartilhar com vocês. E acho que aqui um pouco da provocação que eu e o Eni a gente faz, né? Lá fora, como eu falei, 50% do mercado já é nesse modelo. Quando eu olho a Europa, 30%, Ásia, 15%, e ó, o Brasilzão aqui, 0,7% ainda. Então, acho que a gente está só no início, né? Tem um motivo do porquê lá nos Estados Unidos já é 50%, e aqui acho que a gente tem longos anos pela frente, mas a gente já tem visto nos últimos um crescimento muito forte, como eu mostrei para vocês, e acho que vocês vão ouvir cada vez mais falar desse tipo de investimento. Acho que é isso. Boa? Cuidar.